Nicolete chega agora ao vivo com mais informações. Falar também se tem jogador voltando, né? O Gustavo Gomes jogou pela seleção paraguaia, então não dá tempo de retornar, né, Nicolete? Ou dá? O Palmeiras tomou uma decisão importante sobre o futuro de Everton e o assunto mexeu com os bastidores da academia de futebol. O Internacional quer contar com o goleiro Everton a partir de 2026, mas a diretoria alviverde ainda não pretende liberá-lo agora. Segundo 2 jornalistas que atualizaram a situação, o Verdão quer manter o ídolo até o fim do contrato e só depois avaliar uma transição. E aí, torcedor, você acha que o Palmeiras deve segurar o Everton até o fim do contrato ou já preparar terreno para o Carlos Miguel assumir o gol? Deixa a tua opinião nos comentários e já deixa o like para fortalecer o canal. Tudo bem, Lili? Um beijo pra você, abraço pros companheiros, fã de esportes. Palmeiras vai fazer o último treino antes da partida contra o Bragantino, na parte da tarde aqui na Academia de Futebol. E são esperados os 2 jogadores uruguaios que disputaram a data FIFA, porque o jogo foi na segunda-feira de manhã. Eles serão avaliados, mas dificilmente o Palmeiras conta com esses 2 jogadores, o Emiliano Martínez e o Facundo Torres, porque eles atuaram 87 minutos no último amistoso. Realmente um desgaste muito grande da viagem, um jogo na Ásia e dificilmente vão a campo nesta quarta-feira. E o Palmeiras já descarta a participação dos outros 3 que estão disputando a data FIFA. O caso do Gustavo Gomes, que acabou de jogar, acabou de enfrentar a Coreia do Sul, também foi titular, ele fez o amistoso também na Ásia, só chega aqui na quarta-feira, e o Flaco Lopes e Aníbal Moreno, que ainda vão defender a seleção da Argentina à noite contra Porto Rico, um jogo nos Estados Unidos. Então esses 5 jogadores praticamente descartados para o confronto contra o Bragantino. O Palmeiras está tentando recuperar 2 jogadores que estão machucados, o Kelvin não deve jogar também na partida desta quarta-feira, mas o Ramon Sousa ontem fez o trabalho no campo, também deve participar do treinamento nesta terça-feira e pode ficar no banco de reservas, ele que teve uma contusão muscular no jogo passado, não no jogo contra o Juventude, mas o jogo que o Palmeiras entrou em campo e venceu o São Paulo. Inclusive ele fez um dos gols da virada, fez o gol da virada do Palmeiras. O reforço certo para esse confronto contra o Bragantino é a volta do Vitor Roque, o vice-artilheiro do time nessa temporada com 14 gols, porque ele estava suspenso contra o Juventude, então pode reforçar o Palmeiras. A equipe alviverde, que defende essa liderança do campeonato, deve ser a mesma que entrou em campo contra o Juventude, com esse reforço do Vitor Roque, e o Palmeiras defendendo uma sequência de 8 vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Allianz Parque. E são 5 goleadas consecutivas. Será que vem mais uma por aí, Lili? É o que a gente vai acompanhar. Obrigada. É impossível dizer quem vai ser campeão. Eu acho que será um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Quem quer falar, por favor. Eu acho que o Palmeiras aumenta a diferença no meio de semana. Como é que é? Eu acho que o Palmeiras vai aumentar a diferença para o Flamengo no meio da semana. Eu acho que Flamengo e Botafogo, a tendência é um empate. E o Palmeiras joga em casa com o Bragantino, a tendência é o Palmeiras vencer. Aí aumentaria para 5 pontos. 5 pontos. O Flamengo já chegou até em cima do Palmeiras há 3 rodadas atrás. 5 pontos e 3 vitórias. aí com 3 vitórias. Mas... Não, estou falando da tendência, hein? Não estou falando que isso vai acontecer. Esse campeonato não está dando para adivinhar nada, quem joga em casa, quem joga fora. Como é que vocês veem o campeonato? Eu acho que, assim, olhando, analisando, eu vejo o Palmeiras mais dentro da competição do que o Flamengo. O Palmeiras vive muito mais a competição, joga mais com mais intensidade, joga mais dentro da competição, joga os jogos decisivos mais importantes, joga dentro da competição. Eu acho que o Flamengo, nesses 5 últimos rodadas aqui, não foi o Flamengo que vinha como estava lá atrás. Deu uma caída e o Flamengo não está com a mesma disposição do Palmeiras para identificar os jogos decisivos. E o Palmeiras identificou, atropelou o Juventude, porque eu não posso perder ponto para esse time aqui. E se o Bragantino, como está jogando em casa, ele botar o Palmeiras, não tem como segurar. Como é que você vê com a tua experiência técnica do Flamengo que você já foi? Nesse momento, a relação da torcida com o técnico, que talvez não esteja escalando os jogadores que a torcida estivesse querendo que ele escalasse. Não é questão da torcida, não. Eu acho que o Felipe Luiz é o seguinte, ele não conseguiu ainda, pela juventude dele, é muito bom, ele vai ser muito bom, não sei se para o Brasil ou para a Europa, que é a cabeça dele, né? É dele definir, quando você tem uma competição, os jogos importantes, você não pode abrir mão de jogador que decide jogos, cara. Independente de estar cansado, o cara decide jogo. Então, você não pode... O que está é o seguinte, você não pode ter no banco um time que faz mais gol do que está jogando. Tem alguma coisa que está equivocada aí. Cara que Quanto mais jogadores eu tenha dentro de uma equipe que bota a bola para dentro, é muito melhor.
Porque você sabe que passa por um, passa por outro, mas alguém bota a bola para dentro. E ele está abrindo mão por causa que ele quer montar o esquema, que ele contratou os jogadores, sei lá, e os caras não estão rendendo e não é aqueles jogadores que botam a bola para dentro. Então o Pedro bota a bola para dentro. Bruno Henrique bota a bola para dentro. Entendeu? Os outros. Você contratou por 10 milhões, por 15 milhões, 20... mas o cara não está conseguindo ser aquilo que esperava que ia ser. Ele dá explicações táticas, por exemplo, que como ele sabia que o time viria para cima dele, fazer a marcação alta, ele teria que trazer o time atrás, teria que ter velocidade, então não era o momento do Pedro para ter essa partida de velocidade. Entrou depois do jogo. Ele entende de futebol. Mas o Pedro tem diversas alternativas para fazer gol, cara. É um cara que, se a bola chegar no meio da área, o zagueiro fica desesperado, porque ele pode virar para a esquerda, para a direita, cabecear. Ele faz ele tem uma tudo. virtude que os outros não têm. Sabe o que é? Exatamente. Ele é um centroavante que os caras acham ele, porque centroavante os caras têm que achar ele. Né, ficar preso dentro. E ele tem o seguinte, se também ele sair um ladinho aqui e ele receber uma bola, ele bota os caras na cara do gol ainda. Sim. Porque ele faz tabela, ele sabe fazer uma jogada. Agora veio uma data FIFA, né? E sempre tem uma surpresa pós-data FIFA. O Flamengo agora teve tempo para treinar, já sabemos que... E tem que ganhar o jogo do Botafogo. E não vai ter De La Cruz, Saúl, tem desfalques e tal, mas enfim. E o Botafogo joga tudo também. Também. Para não sair Jogo da zona dos duríssimo. 6 Agora, aqui. assim, o Palmeiras mostrou. O Palmeiras não tinha 6, 7 Eu queria titulares falar aí. do Abel, porque ele joga contigo titular, depois ele entrou contra o Juventude, ele tinha 3 titulares de campo, Isso, sei lá, só, uma coisa só. assim. E não tinha o Roque E o E Flaco. o Flaco e o Lopes. Flaco. Isso. Mas Nenhum então- dos dois. E meteu, foi logo 4-4, que Só depois uma- saiu o gol, chegou a 4-0. Só uma coisinha O nesse Palmeiras tem uma jogo. capacidade, uma força nesse momento, Sim. que me parece diferenciada. Então, e a força mostra ainda porque o Bruno Rodrigues, garoto que operou o joelho 2 vezes seguidas, ficou um cara parado terrível. ficou 2 anos sem fazer um gol. Ele chegou e fez um gol contra o Juventude e o ambiente, você vê que o ambiente é totalmente unido, o ambiente está colado. A reação de apoio a ele foi fantástica. Todo mundo, estádio, jogadores, tudo. Então isso mostra o ambiente que está o Palmeiras. Nós temos os lances aqui, vamos ver os gols. Vamos dar uma olhada, depois você volta pra gente falar o assunto, porque o Palmeiras é o grande assunto do momento agora. Quero lembrar que há 3 rodadas atrás o Flamengo estava 5 pontos na frente do Palmeiras, agora já soltaram, depois eu falo. Aí, então, vamos lá. Esse foi o primeiro gol. É o primeiro gol, Do cara que mais gols fez no Allianz. foi o cara que E a mais fez gol reserva, no que é o Allianz. Rafael Veiga. Ela sou o Rafael Veiga. agora é o Aí vem Bruno pro segundo, Rodrigues. é o gol Olha lá. dele. É. O goleiro também é bom, Esse o goleiro, ajudou. mas teve uma falha, uma tristeza. O problema é do goleiro. Mas O teve uma centroavante falha. cabeceou pro gol, não é? O Jandrei, ele tinha feito defesas Olha lá. importantes antes desse lance. Mas não é a primeira Mas vez foi que ele foi emocionante buscar. esse gol, né? Aí vem o terceiro gol. Bruno Fux. O Bruno Fux Primeiro chegou gol do por ali Fux. como zagueiro. Primeiro gol dele pelo Olha onde Palmeiras. é que ele estava. É. Olha só, a bola no Veiga no fundo. O Veiga levanta. O Veiga não dá. Esse é assistência. E assistência. Isso não foi um passe, isso foi assistência. Aí, ó. Esse aí também é Foi assistência. cruzamento. Maurício. E aí o Maurício chegando e fazendo. E o Não, o Maurício Juventude, cruzou. Felipe Anderson. Felipe Né? Anderson. o Maurício centrou e o Felipe Anderson que fez. Sim. E Uma agora nós vamos... assistência. Isso é uma assistência também de muita qualidade. Olha como né? ele olha antes, você viu? Como a cabeça levanta para olhar. Mas a outra Aí foi depois a mais entrada do precisa. Nenê, viu? Olha lá, o Nenê entrou Porque sempre o Nenê que mete a bola para ele fazer de pra cabeça. fazer uma assistência. Hã? O Nenê deu uma assistência lá, ó. Conta como assistência Ah, pra lá. ele, ó. Conta com mais uma E assistência. curioso que o zagueiro se machucou e não quis sair, né? O médico pediu para ele sair, ele não quis sair do jogo, não. Agora está repetindo os gols. Está repetindo os gols e o que eu quero dizer é que se nós esquecemos esse jogo aqui, porque foi o jogo que o Palmeiras estava com um jogo a menos. Então, nas 2 rodadas anteriores, eu me lembro que há 3 programas atrás, o Flamengo estava 5 pontos na frente do Palmeiras. E em 2 rodadas, o Palmeiras fez 6 pontos, vitória e vitória, e o Flamengo fez 1 ponto só. O empate com o Cruzeiro e a derrota para o Bahia. Então, aí a diferença foi... Aí eles ficaram iguais e o Palmeiras teve direito a esse jogo. É muita coisa quando você em 6, uma pessoa assim, em 2 O jogos, momento do Palmeiras o time é muito faz 6 favorável. pontos e o outro só faz 1. Aqui nós, E o Cruzeiro só fez 2. justamente com 2 nós, empates. quando se falou daqueles números fantásticos do Flamengo,
E era um fantástico, Era realmente? fantástico Era mesmo. fantástico. Eu disse apenas fiz uma frase, olha, o time de maior consistência é o Palmeiras. Eu não gosto de dizer, eu disse isso, eu não gosto. Mas, enfim, Palmeiras, porque o time de consistência, o Flamengo tecnicamente tem jogadores talvez melhores, mas o Flamengo tem uma capacidade, o Palmeiras tem uma consistência de time. O Abel é o melhor treinador para mim hoje no Brasil. Chato, mas é o melhor. Assim, tu nota... Até quando ganha tudo, ele fala. Ele fala, eu quero a torcida quando a gente tá perdendo, não quero a torcida quando a gente tá ganhando assim, não. Mas ele tem o time tem uma consistência. Agora, o que nós estamos falando hoje não significa que já está decidido também, né? Não, o Flamengo é muito bom também. Só que... Falcão, em 23, Exatamente. que foi antes de ontem, Exatamente. Botafogo chegou a abrir 11 pontos. Palmeiras buscou 11. Botafogo não. Botafogo. Há 2 11 anos. pontos agora em Há 2 anos. 2023. 2023. Agora, Falando 23. agora. 2023 foi antes de ontem, né? Porque também faz 5 anos que só dá Flamengo e Palmeiras. O campeonato é muito difícil. Quando começa, a gente fala que tem uns 8, 10 candidatos. Mas faz 3, 4 anos que é Flamengo, Palmeiras e mais um. Mas 3 já a 0 foi o Atlético, perdeu, já foi o Botafogo. perdeu um jogo. Esse ano é o Cruzeiro Foi o ameaçando, Inter. mas continua na mão. Foi o Inter que foi. O Inter não foi campeão porque não conseguiu fazer um gol em casa. Foi segundo, o Grêmio do Renato chegou em segundo, mas quem ganhou? Tava ali, Flamengo continua essa história de Flamengo e Palmeiras, esse ano é o Botafogo. No ano passado, foi o contrário. Só na 36ª rodada o Palmeiras, o Botafogo passou de novo o Palmeiras. Então, assim, é muito difícil. São 36 pontos. Gente, faltam 36 12 pontos. jogos para a maioria e 11 jogos para outra. 36 pontos. Então, assim, pode ser que daqui 2 semanas a gente esteja falando o contrário. Olha, mas sim, mas é assim. Nós temos que analisar o Mas não futebol há como pelo que nós dizer, estamos vendo no não, momento. não havia como não dizer há 3 ou 4 programas atrás, Sim. como disse o Falcão, que os números do Flamengo eram fantásticos. Sim, mas... E não há como não dizer agora que a força do Palmeiras é gigantesca. Como temos que repetir, que não estava definido lá quando falamos do Flamengo, nem agora. E essa rodada do meio de semana, o Flamengo pega o jogo mais complicado que o Palmeiras. O Flamengo vai jogar lá no Newton Santos, na Grama Artificial, contra o Botafogo, que é um grande time e que quer ganhar para não fugir, para não ficar na zona de baixada, para não sair do Z4. No grande clássico não existe muito esse negócio de ninguém favorito, não. Agora, olha só. o Palmeiras joga em casa com o Bragantino, o Palmeiras é favorito. Mas olha só, vamos admitir que continua assim, que não é fácil do Flamengo, mas que ganhe e o Palmeiras ganhe. O Flamengo vai ter a chance de empatar no jogo direto. Aí fica a vantagem, Fica só com uma do vitória. número de vitórias, mas aí restariam 10 rodadas para terminar e só se os dois times ganhassem os 10 jogos seguidos difícil. para estar com a história da vitória, entendeu? É muito jogo pela frente. O Flamengo tem se você falar tecnicamente, o time do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras, tecnicamente. Sim. Os jogadores são bem melhores. Mas dentro da competição, quem está mais dentro da competição Na parte mental, o Palmeiras é muito forte. A parte mental do Palmeiras é muito forte. É isso que eu falo. O ambiente. Essa frase do Abel aí, ela não foi muito bem colocada nesse momento, que era tudo muito sossegado. A não ser que ele goste de confusão também. Eu também gosto de confusão, né? Aí eu gosto de confusão para poder esquentar o negócio. Aí, a gente provoca, às vezes, uma situação para esquentar o ambiente. Você não fazia isso, não, né? Não, fazia muito. Vai contar para outro, que eu cansei de ver. A virada em cima do São Paulo deles foi um negócio de muita consistência. A virada muito teve parecida com a do Botafogo. 3 a 0 do Botafogo. A virada em São Paulo teve o problema do juiz, da não marcação do pênalti. O Galvão, quando ele foi campeão, estava 3 a 0 o Botafogo em casa e virou 4 a 3. Ali bateu o campeão. A mesma coisa agora do São Paulo, cara. Estava 3 a 0 o Botafogo. Isso aí. E um pênalti a favor. Estava 3 a 1 o Botafogo perdeu 3 a 0 e um pênalti a favor do Botafogo. O Tiquinho perdeu. Só que o ano passado, o Botafogo foi campeão porque veio aqui dentro do Allianz e fez a mesma coisa. E fez a diferença. Então, assim, é difícil. O que aconteceu em 2023 foi o contrário aqui, em 24. O Botafogo é que se deu bem aqui dentro. Vamos ouvir a saudade do Abel, porque o Abel é danado, rapaz. Ele agora mexeu com a torcida, agora que eu vou Vai ter uma oferta de salário igual ao Ancelotti, hein? Dona Leila disse que para ele renovar, vai ter uma oferta se ele quiser ficar, que o salário vai ficar assim com o Ancelotti. Você acha? Não, já está na imprensa. Não, mas faz a conta. Faça a conta, está na imprensa. 10, 60, seria mais de 5 milhões de reais por mês.
Você sabe quanto é? Fala. Não sei. É dobrar e ganhar 3, vai para 6. Pronto. Tá aí. O Mauro Naves falou. Isso é. Vai para 6. Poderá ter. Será oferta. Se for para 6, vai ganhar mais 6. Faça uma conta aí para mim. Multiplica 9,9 milhões de euros pelo valor do euro. Por favor, faça essa conta para mim. Para depois ver se com 6 por mês. 10 milhões, 6 o euro são 60 por ano, dá 5 por mês, Galvão. Pronto. Não é isso? O Ancelotti não é 9 ponto tarará? 10 milhões de euro? Vamos botar o euro redondo a 60. 5 milhões por mês. Vai dar 66. Isso estou falando do Ancelotti. Você falou que é 9 pontos, não sei o quê. É o que eu li. Eu também. Eu li na imprensa hoje também que poderá vir essa oferta. Eu também não cuido do dinheiro de ninguém. Nem eu. Não cuido do dinheiro de ninguém. Não, do meu eu cuido. Mal cuidado, mas cuida. Estou dizendo dos outros, mano. Hein, Falcão? Mal cuidado, mas temos que cuidar dos outros. Eu estou falando dos outros. Tá certo, vamos lá. Eu quero que... Vamos lá. O dia perguntar qual é o grande legado que você quer deixar. Eu falei, já existe, só é o reconhecimento de muita gente na minha categoria de que eu consegui elevar o valor dos profissionais e ajudar a que pudessem ganhar mais. Isso é, então, quanto mais para mim as pessoas ganharem, importante. Se estamos fora da fome, melhor ainda se ficar mais ainda. E se o Abel ganhar isso é porque merece. Isso saiu hoje na imprensa que ele poderá ter essa oferta. Essa praga já estava aí faz uma meia hora já que o Palmeiras está cada vez mais líder, 3 pontos na frente do Flamengo, 18 vitórias, 2 a mais, já tínhamos falado. Vamos ouvir o Abel. Quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos contra o Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT, aqueles que nunca nos abandonam. Esses é que nunca nos abandonam, sabem? E quando este espírito, a gente vê este espírito, para mim é normal. Para mim é normal. Mas aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... agora é fácil. Agora eu digo, sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. São impostores. Atenção, que agora vão começar a dizer que o Palmeiras... Lembram-se o que é que nos disseram sobre cada um de nós a seguir ao Corinthians? Lembram-se? Ou estão esquecidos? Foi o que eu lhes disse. Ou esqueceram-se? Ele tá certo, gente. É isso. Não é fácil, não. Ele é muito inteligente. Nota 10. Ele tá certo. Ele é muito inteligente. Ele se referiu à Mancha Verde, à torcida organizada do Palmeiras, que teve problema, teve uma coisa de... Teve protesto, teve pichação. Invadiram. Ofereceram pipoca para os jogadores. Exatamente. E ele falou, ele sabe usar os momentos. Galvão, posso falar? Eu trabalhei no Palmeiras. Preste bem atenção. Aliás, vamos lembrar que o Vanderlei foi campeão paulista e entregou o time campeão. Quem entregou o time campeão Abel foi você. Ele reconheceu isso, que eu entreguei um negócio bem caminhado. Você entregou o time campeão. E líder da Libertadores no geral. Acontece o seguinte, cara. Quando você é campeão, você está fazendo um trabalho, tudo acontece quando você tem um grande dirigente por trás. O Abel tem a Leila, que as entrevistas dele são difíceis, a pressão da torcida vem e um dirigente frouxo cede para a torcida. E a Leila não cede quando o Mustafa também, a torcida, a Mancha Verde, foi lá, invadiu o CT. Eu tinha um mês de Palmeiras, pediu para eu ir embora e o Mustafa bancou a minha permanência no time. Então, o Abel tem que dizer o seguinte, essas entrevistas são legais, marcantes. Tá certo? Eu já falei disso também. Tem que apoiar o time quando precisa, né? Só que tem o seguinte, a pressão vem e a presidente segura a onda. Aí que está o grande negócio. A presidente segura a onda, tira a torcida, não dá ingresso, não dá isso, aquilo. Então, por trás de um grande trabalho, tem que ter um grande dirigente, senão não vai. Tanto que ela quer renovar. É isso aí. Mesmo entendeu? Ela saindo, ela já gostaria de deixar mais tempo ele. Foi notícia que saiu hoje, que dobraria o salário, Porque se você pegar, ele teve na corda bamba algumas vezes com os resultados ruins. Sim. E todo mundo pedindo a cabeça, não, eu vou renovar o contrato dele, e renovou o contrato dele e mandou. Então, quando você está com uma situação dessa, tá certo? Que você tem consistência, você tem certeza que a tua entrevista, ela vai mal colocar. Como foi mal colocado? No momento legal, momento tudo bom, tá certo? Ele colocou porque ele, no último jogo lá na Arena, vocês vão lembrar, Abel,
vai para aquele lugar que nós não precisamos de você o tempo todinho, e aquilo deixou ele machucado. Ele está dando uma resposta ali. Mas tem que ter um dirigente que segura a onda para ele dar uma resposta dessa. Senão, a torcida vai voltar, e ela vai voltar. Sim. Qualquer derrota pro Corinthians de novo, ela volta e vai fazer a mesma coisa. Aí tem que ter um dirigente que segura. Mas é o mesmo caso nosso. Quando a gente tem a liberdade de falar, alguém da casa da Bandeirante já procurou um de vocês para dizer, você falou uma coisa ontem que não deve. Alguém falou já? Nunca. Nós temos aqui a liberdade total de falar. Eu trabalhei 43 anos na Globo. E fazia os comentários no Jornal Nacional, a responsabilidade que tinha, fui o único a fazer os comentários nacional, sem que ninguém lê esse texto antes. Você sabe disso, Mauro? Sim. Tantas vezes que você me acompanhou. Então você tem que ter realmente esse tipo de apoio. Quando você fala alguma coisa mais dura, no momento necessário que você fale alguma coisa... Se não tiver, não adianta que não vai. Dura. Não tiver, não Isso vai. é fundamental. Você, como técnico, fez isso, E o apoio é um apoio firme, forte, não é um apoio Já te faltou apoio até como jogador na Itália. Não vou nem falar do Brasil. O Mustafa tirou a mancha verde de dentro do Palestra Itália quando eles pediram a minha saída. Como é que é? O Mustafa tirou a mancha verde de dentro do Palestra para botar para onde eles foram lá fez agora. o certo. Quando pediram a minha saída. Nós ganhamos depois de 16 anos. Por que nós ganhamos? Foi porque teve um dirigente que a torcida peitou e fazia isso constantemente. Ele falou, não, a Parmalat, Brunoro e a diretoria do Palmeiras. Por isso que eu falo que o Mustafa, para mim, foi um grande dirigente. A Parmalat Brunoro é meu padrinho de casamento com a Desirê. Um dos meus padrinhos de casamento. A história dele, porque ele não era técnico, ele era o dirigente que foi junto com a empresa que foi patrocinar o Palmeiras. A Parmalat foi para patrocinar o Palmeiras, ele foi o dirigente, inteligentíssimo que é, como tinha sido como técnico de voleibol. O Juventude também. Como tinha sido na Fórmula 1. Viu? O que é? E o Juventude também. E o Juventude. Não, ele adora o Juventude. Ele adora o Juventude. Não sei se foi nesse ano que o Juventude acabou na Copa do Brasil. A esposa dele, né? Então, a esposa dele de Caxias, né? Então, ele tinha essa importância, assim, naquela época do Palmeiras. O que faltou ao Corinthians agora recentemente. Não, o Corinthians não tem isso há muito tempo. Faz muitos anos que o Corinthians não tem uma diretoria, um dirigente que segura a onda do treinador ou de qualquer um, do jogador, nada. A parte de dirigente do Corinthians é muito abandonada. Você lembra que eu falei aqui há 2 semanas atrás? Falei que o Inter pegou um grande técnico, Ramon Dias. Mas empatou porque o gol saiu. Mas empatou, ganhou porque não deu pênalti, mas ganhou. Ganhou, fez 4 pontos em 6 no que fez. É um grande técnico. E a saída, o que ele fez no Corinthians, e pegar o Corinthians brigando para não cair, ganhar 9 jogos seguidos, não foi? Levar o Corinthians na briga para não ser rebaixado, para Libertadores. E aí deu uma entrevista, não sei o que ele falou. Ó. Aí, cadê o cara para bancar o que ele falou? Cadê o cara para bancar o que ele falou? Aí o que o Chego assim falou também é verdade. Se o Palmeiras perder amanhã, até eu conversando ontem no almoço, o palmeirense, eu não entendo como é que... É depois da manhã, né? Depois da manhã. Depois da manhã. Não, ontem numa feijoada, um palmeirense me dizia assim, pô, eu não entendo, 10 títulos em 5 anos, aí perde um negócio, um jogo, ele palmeirense, o torcedor vai reclamar. Eu falei, vai mesmo. Tem hora que é um exagero. Joga mal contra o Bragantino e perde. Tem hora que é um exagero e tem hora que é meio político. Não, e tem hora que é meio político, né? A turma do amendoim lá é pesada, cara. Pesada. E tem uma turma organizada que também tem um lance político ali com a presidência que vai lá. Porque antigamente... A turma do amendoim, na sua época, eles tinham que estar lá para jogar o amendoim. Agora eles jogam o amendoim por aqui, ó. A rede social. É isso aí, casal. Ficam jogando amendoim pela internet, espalha para tudo, faz um exército de gente jogando amendoim. Eu só atrás do banco da gente antigamente. Deixa eu explicar, tem muita gente mais nova que não sabe a história da turma do amendoim. Eram os torcedores, conselheiros do Palmeiras, mais ligados aos conselheiros, mais ligados, como todo clube tem. Eles ficavam sentados nas cadeiras do velho Parque Antártica. Atrás do banco. Atrás do banco. E lá vendiam amendoim, eles pegavam amendoim e jogavam mesmo. Jogavam amendoim para lá e aí chamava a turma do amendoim. Na Portuguesa, no campo da Portuguesa, jogaram muito tremoço na cabine da gente. Aí fazendo o jogo lá e jogar aquele tremoço, que delícia que é tremoço, né? Bem português. Então as coisas acontecem. As coisas acontecem assim. Vanderlei Luxemburgo e eu dividimos o Morumbi lotado xingando nós dois. Nós estamos bem. Você técnico da seleção e nós estamos bem no jogo.
Eu não sei o que eu tinha falado, que ficaram com bronca de mim. Eu não sei que substituição que ele fez, que ficaram com bronca dele. E nós dividimos, era meio Morumbi xingando cada um. Um tempo inteiro, do jogo inteiro. Então ele faz parte, cara. A única coisa que a gente condena, Galvão, olha aqui, é invasão de concentração, de hotel. Isso não é legal. Não. Mas na arquibancada, o que a gente pode controlar? Não tem como controlar, cara. Claro. E não tem nada que discutir com o torcedor na arquibancada. E no jogo, Eu né? discuti já. E no jogo, não no treino. Não, no jogo. não pode. Não pode invadir centro de treinamento, invadir hotel, Violência, aeroporto, né? Violência. aquela violência. Não pode ficar ameaçando a Não pode família ficar pela ameaçando internet. a família, ameaçando o filho do jogador. Isso não pode. Isso é bandido. Isso aí o Ministério Público tinha que tomar providências mais sérias e mais duras. Como sempre aconteceu. 2-1 São Paulo, eu botei o Maurílio para a beira do campo para aquecer, para entrar. A mancha verde aqui do lado aqui. No burro, Maurílio, Eu tava lá, eu lembro gol. disso. Segunda bola, Maurílio, gol, 3-2, Viu? burros são vocês. Não, foi um burro com sorte, cara. esse do não, Levi mas Coupe. esse é do Levi, pô. Ele Esse foi é mais do Levi. grosseiro. Ele foi mais grosseiro, Falei, burros são vocês. Levi Coupe. O nosso Levi Coupe que tá lá. Levi Coupe. Ô burro! Aí ele substituiu, burro! O cara fez o gol, ele virou pro cara e falou, burro, mas com sorte. Casa tava empatando 0-0, ele tirou o jogo centroavante, botou o meio campo, aí o cara foi uma loucura. O cara fez o gol, aí ele saindo do campo. Não vou olhar para isso, não vou olhar para ele. Não vou dar uma olhadinha. Fez assim, o que saiu, você fala, vai o burro com sorte. Pô. Eu não vou dar nome de jogadores, mas são jogadores muito famosos que começaram no Flamengo. E o técnico Evaristo de Macedo. E aí, um está sentado no banco e o outro está jogando. Eu sei dessa Eu estava no jogo. Você estava? E a torcida Eu sei começou dessa a xingar. história, mas Gajão sabe Aquele que é tava lá, também. não vou falar a palavra, começa com M. Não. O Evaristo, o cara pegava na bola, o Evaristo falava, pô, você é um não sei o quê. Pô, outra vez, não sei o quê. Pô, aí um tava dando risada do Evaristo xingando o cara. o outro. Aí chegou uma hora, o Evaristo falou assim, você tá rindo do quê? Você tá no banco do... Não, porque a história da... Eu vou falar merda, mas é um merda. Então, é um merda. Você é mais merda que ele, que você tá no banco Você tá no banco dele. Reserva dele. Sabe onde foi isso aí? Lá em San Siro contra a Inter de Milão. O Carliné mandou uma mensagem agora aqui. São histórias O Carliné de assistindo, sabe o Carliné, preparador Claro. físico, né? Assistindo o programa, falou, foi contra o São Paulo que o Maurílio fez o gol da vitória. Ele mandou uma mensagem aqui para confirmar que foi contra o São Paulo o jogo da vitória. Ele mandou a mensagem Tá assistindo agora. o Pô, ele tá programa lançando um agora. livro Vai ter agora. Tá lançando um livro vai ter um livro agora, Carlinhos, é. é verdade. Vai ter um Carlinhos livro, deve. cara. Abraço Deixa eu ver o pra ele. horário aqui para dizer o seguinte, vamos ver. Na noite da próxima quarta-feira, de 15, no Allianz Parque, a partir das 19 horas, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino em confronto válido pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão Betano. O time de Abel é líder do torneio com 58 pontos. A grande notícia do mercado da bola desta segunda-feira, 13, foi sobre o Internacional estar monitorando o goleiro Everton para assumir a meta do clube no ano que vem, já que Rocher está com problemas físicos. Avançando nas informações, o colega Lucas Collar trouxe a informação de que, nos bastidores, a ideia do Inter é ter um goleiro experiente e seguro para 2026, pois em um futuro breve o time trabalha com um retorno do goleiro Alisson, da seleção brasileira, que está no Liverpool. Mas um problema para isso é que a tendência é sobre como o Verdão vai conduzir a transição do ídolo Everton para Carlos Miguel. O arqueiro contratado junto ao Nottingham Forest ainda nem estreou e é reserva do medalhão. Mesmo com a contração de Carlos Miguel, que chega com a expectativa de ser o goleiro do futuro do Palestra para os próximos anos. A ideia é fazer uma transição, mas o ídolo faz parte desse planejamento. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL, o Palmeiras quer renovar o contrato de Everton de 2026 para 2027. Resta saber se os dois vão topar o que vai ser colocado na mesa pelo Alviverde. A ideia do momento é oferecer mais um ano de contrato para cada um, informou. O Everton renovou seu contrato em janeiro de 2024 até dezembro de 2026. A nova proposta que será apresentada é para que o atleta renove o seu vínculo até o fim de 2027, completou Lavieri. Se depender das previsões do tarólogo Luiz Filho, do Renascer das Cartas, a sorte está ao lado do Palestra.
franco favorito para conquistar os 3 pontos, segundo as previsões do vidente. No entanto, o que vale mesmo é o trabalho de Abel Ferreira na academia de futebol. Contudo, o treinador terá a chance de fazer testes importantes na partida contra a equipe bragantina, extraindo o máximo de um elenco que deve perder peças-chave para o esquema do treinador. Isso porque o Verdão entra em campo recheado de desfalques, embora também contemple retornos de peso, como é o caso de Vitor Roque, que cumpriu suspensão na última partida e está liberado para atuar. Mas o que chama a atenção é o grande número de baixas, seja por lesão ou por conta dos convocados da data FIFA. O lateral direito Kelvin, trauma no pé, e o atacante Ramon Sosa, edema na coxa esquerda, avançaram na recuperação na reapresentação. Kelvin trabalhou à parte no campo, enquanto Souza fez apenas uma parte do treino. A dupla é dúvida, mas a tendência é que siga como desfalque. Já por conta dos convocados, a lista é grande. Flaco Lopes, Argentina, Aníbal Moreno, Argentina, Emiliano Martínez, Uruguai, Facundo Torres, Uruguai, e Gustavo Gomes, Paraguai. A logística de retorno do quinteto é complicada e suas ausências são praticamente certas. Além da logística, outra barreira é a situação física dos atletas após as convocações. Mesmo que cheguem a tempo de se concentrar, o que é pouco provável, todos os jogadores passarão por avaliação no departamento médico da academia de futebol.